que alegria estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre esse princípio que é o bem comum. A ideia hoje é a gente partilhar um pouquinho dessa proposta, dessa caminhada que a gente está fazendo acerca da doutrina social da Igreja. Então, a proposta hoje é trabalharmos sobre esse princípio. São 3 princípios: subsidiariedade, bem comum e solidariedade. A gente vai trabalhar especificamente o bem comum. A palavra ela é interessante porque ela remete, o bem é algo que é fundamental, é necessário, é o que vai dar felicidade à pessoa em todo o seu sentido. Aristóteles, ele utilizava, na verdade era polis, né? Mas traduzindo seria a palavra bem comum. Mas para Aristóteles, o bem comum era o bem da cidade. Mas para São Tomás de Aquino, ele faz uma releitura disso e uma análise, e aí ele vai dizer que, na verdade, é o bem da pessoa e não necessariamente o bem do Estado. Então, isso é importante entender nessa perspectiva que o bem comum nos leva realmente à transformação do homem como um todo. Quando a gente fala do bem comum, a gente fala do bem coletivo, o bem de todos. Então, essa é a grande dinâmica da doutrina social da Igreja. Quando ela coloca um princípio, é aquele norteador. Então, o norteador da doutrina social da Igreja é exatamente trabalhar o bem do homem como um todo. Então, o documento, ele é interessante, ele começa já sinalizando que Jesus Cristo é o Senhor, é o caminho, a verdade e a vida. Então, todo o sentido do homem, o homem só tem sentido por si a partir de Jesus Cristo. Então, esse é o caminho fundamental. Então, o que vai sinalizar exatamente o homem transformado em toda a sua totalidade é a partir de Jesus Cristo. Então, o bem comum, ele diz primeiro a pessoa que é o Estado, como havia dito com vocês. Acima do bem comum está o divino. Então, o centro é Jesus Cristo. A fonte de todo o amor é Jesus Cristo. Quando a gente fala do bem comum, e algo que é muito importante, o bem comum, a essência dele, o fundamento dele é o amor. Não é simplesmente suprir a necessidade do homem, mas é levar ao homem a uma experiência profunda com Deus, a tal ponto dele perceber a necessidade do outro, perceber a dificuldade do outro. Quando a gente abre a palavra bem comum, a gente vai entender na sua perspectiva que a essência é o amor. Mas o mais importante em tudo isso é perceber que o homem não é um número, o homem é uma pessoa. E essa pessoa deve ser amada. Enquanto amada, ela deve ser protegida, amparada, cuidada, zelada. Então, quando a gente olha para esse termo, o bem comum, nos remete a duas coisas importantes. A essência que é o amor e que nós somos irmãos. Vivemos numa casa comum. Nós somos irmãos. Esse é o ponto fundamental. Quando nós começamos a perceber que nós somos irmãos, e o irmão é aquele que cuida do outro, é aquele que se preocupa com o outro, é aquele que pensa nas necessidades do outro, a tal ponto de esvaziar-se de si para sustentar aquele que passa por dificuldades, por necessidades, até mesmo a fome, a miséria. E aí prover meios e caminhos para sustentar esse que passa por grandes dificuldades, né? Então, eu analisando e abrindo um pouco o bem comum, 2 essências, 2 palavras norteadoras para mim, exatamente o amor e reconhecer no outro que ele é meu irmão, que ela é minha irmã. E aí está o centro do bem comum. Quando eu percebo que o outro é meu irmão e minha irmã, eu sou capaz de fazer tudo por ele. Quando eu vejo a pessoa enquanto número, não me importa, não tem valor. Mas a partir do momento que eu começo a perceber o outro como meu irmão, fazemos parte de uma única família, cujo o Deus, nosso Pai, nós começamos a perceber quão grande é o projeto de Deus para nós. Como eu havia dito, o bem é aquilo que enseja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção e o aprimoramento ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Pensar no bem do outro, né? Promover o equilíbrio, a manutenção e o aprimoramento e o progresso de uma pessoa. Então, a minha preocupação, a nossa preocupação tem que ser o melhor para o outro. Uma política, ela tem que visar o bem do outro, o bem do coletivo, o bem daquelas pessoas que fazem parte
da nossa sociedade. Aqueles que estão desfavorecidos, aqueles que estão passando por dificuldades, é esse que a gente tem que amparar, prover projetos e ações que possibilitem a inclusão desses nossos irmãos e dessas nossas irmãs. Quando não se promove o bem comum, se promove a guerra, a ganância, a destruição. E aí a grande proposta, enquanto entes públicos, enquanto políticos, enquanto pessoa humana, enquanto cidadão, é promover o bem. É promover um conjunto de princípios que leva ao equilíbrio, que leva a condições que favoreçam os direitos, os deveres, que favoreçam caminhos que vão proporcionar ao homem um crescimento espiritual e humano. Então, é nesse sentido que eu interpreto um pouco do que é o bem comum. O documento da doutrina social da igreja, ela, como eu havia dito, ela diz: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus veio trazer a salvação integral, que abrange o homem todo e todos os homens, abrindo os horizontes admiráveis da filiação divina. Então, Jesus veio trazer a salvação integral, se fez como um de nós, para nos salvar de forma integral. Não só abrange o homem todo e todos os homens. Isso é a grande definição de bem comum. Então, Jesus vem trazer a salvação para o homem todo e todos os homens. Jesus é o caminho que nos leva à salvação. Jesus é o caminho de salvação dada a todos os homens. Portanto, o desejo de Deus é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado por Deus e para Deus. Interessante quando a Dei Verbo começa lá no seu proêmio, no seu preâmbulo, dizendo que Deus quis se revelar, em sua infinita bondade, Deus quis se revelar por amor a nós. Deu o seu Filho único para nos levar à comunhão com Deus. Em Cristo nos apropriamos, em Cristo nos tornamos irmãos, né? E a partir dele entramos na comunhão com Deus. Então, o caminho para a comunhão com Deus é Jesus Cristo. Então, Deus quis se revelar para nos levar à comunhão com ele, nos encher do seu amor. Então, essa é a razão mais sublime da dignidade humana, que consiste na vocação à comunhão com Deus. Olha que interessante, a razão mais sublime da dignidade humana consiste na sua vocação à comunhão com Deus. Nós somos chamados a estar em comunhão com aquele que é a centralidade, o sentido de nossa vida. Como eu havia dito, o amor é a essência do bem comum. Então, a lei nova do amor abrange toda a humanidade. Somente o amor é capaz de transformar de modo radical as relações que os seres humanos têm entre si. Somente o amor é capaz de transformar. Somente o amor é capaz de nos abrir a visão e perceber quão grande é a importância do outro em nossa vida. Só o amor é capaz de nos abrir a visão e perceber as necessidades do outro. Quando nós aplicamos em nossa caminhada de fé, nossa caminhada de vida, e quando nós começamos a perceber, e esse é um ponto importante, né? Esses dois mandamentos cruciais e fundamentais, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e quando colocamos esses mandamentos em vivência, em observância em nossa caminhada de fé, nós começamos a abrir a visão para o serviço ao outro. Um texto importante que está lá na primeira carta de João, que eu acho fantástico e que sempre tem me questionado em minha caminhada de fé, está lá no versículo, primeira carta de João, capítulo 3, versículos 16 a 19. Nisso conhecemos o amor. Ele deu a sua vida por nós. E nós também devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão na necessidade, ele fecha as entranhas, como permanecia nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos com palavras nem com a língua, mas com as ações em verdade. Se alguém possuindo os bens deste mundo vê seu irmão na necessidade, ele fecha as entranhas. Olha como que é profundo. A experiência do amor com Deus nos leva à experiência com o amor com o outro. Eu sou chamado a dar a minha vida pelo outro para responder a essa resposta de amor dada por Deus, esse derramar de Deus
esse doar-se de Deus me leva a dar uma resposta, e uma resposta de amor que se concretiza no cuidado com o outro, no bem comum do coletivo, no bem comum das pessoas, no bem comum com os nossos irmãos e irmãs. A doutrina social da igreja, ela nos leva a reconhecer e a empenhar no serviço do bem comum, independente do credo, independente de religiões. A doutrina nos leva ao empenho do serviço do outro, do bem comum da nossa sociedade, o bem comum das pessoas, promover o bem do outro. Esse é o grande alicerce do bem comum, promover o bem do outro. A gente olhando para a situação hoje, dessa polarização em que nós vivemos, né? E o Rufino deixou claro isso na semana passada, mas o centro de nossa fé é Jesus Cristo. A doutrina social da igreja é um documento de evangelização, onde somos chamados a anunciar o amor a todos, promover o amor a todos como um bem comum. E somente o amor é capaz de transformar de modo radical as relações. Somente o amor é capaz. Bento XVI, em sua encíclica, vai dizer que o homem foi feito para amar e para ser amado. A partir do momento que nos propomos a nos derramarmos pelo outro, não só a condição de amá-los, mas estamos sendo também amados, porque estamos fazendo jus àquilo que é o projeto de Deus. Dar-se, entregar-se para que o outro viva e tenha uma experiência da abundância desse amor. Deus, como havia dito, Deus em sua infinita bondade se revelou por amor, para nos levar à comunhão com Ele. A maior e mais profunda essência do homem é ser amado e amar. O amor não é apenas um sentimento, isso é muito importante. Ele não é apenas um sentimento, mas, acima de tudo, ele é uma atitude. É algo que pode, na verdade, o amor ele tem que ser treinado. Como virtude, ele tem que ser praticado. Ele tem que ser treinado e praticado no dia a dia de nossa vida. Exercitar o amor. E onde eu exercito o amor? Qual é o terreno? Qual é a prática do exercício de amor? Sempre em relação ao outro. Sempre em relação ao outro. Quando a gente fala do bem comum, a gente fala de projetos que promovam a educação, que promovam a cultura, que promovam a saúde, que promovam a moral, mas que promovam o homem como um todo. Esse é o bem comum, promover o homem como um todo. Nós percebemos como é importante perceber o outro não como número, mas como pessoa humana que deve ser amada, acolhida, preservada e transformada em todo o seu contexto de vida. A gente olha aí os números, né? Como tem crescido a pobreza, e inúmeras pobrezas que nós podemos dizer, aquela do material, a psicológica, a espiritual, como tem crescido, né? A cultural, como tem crescido a pobreza em nosso mundo. Mas por quê? Porque muitas vezes estamos deixando de promover aquilo que é a essência de nossa vida enquanto pessoa humana. E qual é a essência de nossa vida enquanto pessoa humana? Promover o amor. Levar o amor ao coração dos outros. Essa é a essência do homem. O homem foi criado por Deus para quê? Para amar. O Catecismo da Igreja Católica vai dizer que o homem é capaz de Deus, ou seja, o homem é voltado para Deus. Ele só conhece a Deus. Então, a essência do homem é o amor. E a nossa resposta é uma resposta de amor. E essa resposta se concretiza no serviço ao outro. Todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos, e aí entra o grande problema, o grande obstáculo ao bem comum, né? É exatamente o olhar para si. Esse modo egoísta. E esse modo egoísta é onde vai atrofiar o homem. É onde o homem vai ser atrofiado, onde ele pensa em si só mesmo. Isso é o pecado. Esse atrofiar-se do homem. Quando ele olha para si mesmo, ele não consegue enxergar o outro, e ele vai atrofiando a sua experiência, a sua vida, a tal ponto de preocupar só consigo mesmo e não perceber as necessidades do outro. Somos chamados a sair de nós mesmos, porque nós somos criados para amar. Fechar em si mesmo é sinônimo de pecado. Quem não ama, vive na alienação.
Nós somos chamados, nós somos criados para amar, para servir, para doar para aquele que precisa. Como eu havia dito, nós somos irmãos. O que o irmão não faz pelo outro? Nós não somos mercenários, nós somos irmãos. O Papa Francisco vai dizer que nós temos que cheirar, ter o cheiro da ovelha. Esses dias eu ouvi um cara falando e perguntava para o outro: você já foi num estábulo? Aí falou: eu trabalho no estábulo. E como que é o seu cheiro? Meu cheiro é de vaca, porque eu convivo com a situação ali daqueles bovinos. Então eu pego o cheiro deles todos os dias, porque eu trabalho com eles. E é exatamente isso. O amor nos leva a tal ponto de dar a vida pelo outro, que eu acabo cheirando o outro, porque eu convivo com o outro, eu permaneço na relação com o outro, eu dou a vida pelo outro. Isso é o bem comum. Não olhar só para mim, mas olhar para as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Olhar para as necessidades dos nossos irmãos e irmãs. Esse é o mais importante. Esse é o fundamental. Um amor que serve é uma força enorme. É a maior força, nada lhes compara. O amor, ele é o caminho de serviço. A partir do momento que nós temos a experiência desse amor de Deus que é derramado em nossos corações, esse amor nos impulsiona. Nos impulsiona um serviço pelo outro. Santo Agostinho vai dizer: se não amas o teu irmão que tens diante dos teus olhos, também não podes amar a Deus que não vê. A irmã Emanuele vai dizer que o outro não é o inferno, mas o paraíso. Olha que importante isso: o outro não é o inferno, mas o paraíso. É o outro que me leva a reconhecer o paraíso. É o outro que me leva a reconhecer o céu. Por isso que eu sou chamado a cuidar das necessidades dos meus irmãos e irmãs. O bem comum é reconhecermos. Eu só vou fazer acontecer esse bem comum. Eu só vou proporcionar, sanar as situações que existem na sociedade de pobreza, de miséria, em suas diversas situações. Eu só vou possibilitar a inclusão dos nossos irmãos e irmãs em suas diversas situações a partir do momento que eu me reconhecer e reconhecer o outro como meu irmão. Esse é o ponto fundamental do bem comum. Enquanto gestores políticos, enquanto servidores públicos, enquanto homens e mulheres, nós somos chamados a não olhar o outro como número, mas a olhar o outro como irmão. Eu só vou ser capaz de mudar a vida do outro a partir do momento que eu reconhecê-lo como pessoa humana, como pessoa que deve ser amada, como irmão. Bento XVI, na encíclica Deus Caritas Est, Deus é caridade, ele vai dizer: o respeito e a promoção do bem comum fazem parte da caridade de Cristo. De fato, trabalhar é responder às reais necessidades do próximo. É uma maneira de viver a caridade de Cristo. Olha o que é o bem comum. A gente faz, se relaciona ao respeito e à promoção do comum, é fazer parte da caridade de Cristo. É fazer acontecer o projeto de Deus. É trabalhar e responder às reais necessidades do próximo. Essa é a missão nossa, enquanto gestor político, enquanto servidor público, enquanto homem, mulher, enquanto cidadão, de responder às reais necessidades do próximo, cuidar do outro. Isso é fazer a caridade cristã. Isso é promover um caminho de salvação, como foi proposto no início da DSI, da doutrina social da igreja. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se partimos de Jesus Cristo, realmente nos lançamos em direção ao outro para curar, para libertar, para sanar, para construir. Portanto, o bem comum é um conjunto de condições sociais que permite tanto aos grupos como a cada um de seus membros alcançar a perfeição da maneira mais total, mais completa. Bem comum não se refere, portanto, só aos bens, mas, sobretudo, à pessoa e cada pessoa. Olha que importante isso. O bem comum não se refere, portanto, somente aos bens, mas, sobretudo, à pessoa e a cada pessoa. Ou seja, o bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais, inalienáveis, ordenados para o seu desenvolvimento integral. Não é somente subsidiar a questão de bens, mas, sobretudo, transformar a pessoa. É o cuidar do outro, é zelar pela vida do outro.
Nós percebemos uma sociedade onde o outro é aniquilado, onde o outro é excluído, onde o outro não é amado. Nós estamos promovendo uma sociedade onde se promove a guerra, a violência e a exclusão. Enquanto eu gosto tanto de ser chamado de servidor público. Às vezes o pessoal fala, o que é um servidor público, né? A palavra é tão bonita, mas tão bonita. Não é da forma que se é pregado aí na mídia. O servidor trabalha muito, o servidor público trabalha pra caramba. Mas eu gosto do termo servidor. Porque, e ainda servidor público, está a serviço do povo. É aquele que serve, é aquele que se coloca a serviço do povo para amparar, para ajudar, para transformar o homem. Essa é a missão. Nós todos, enquanto cidadãos, somos servidores públicos, porque estamos a serviço desse povo que precisa ser transformado, ser alimentado, ser resgatado, ser incluído em todas as suas dimensões. Portanto, Deus criou todos os seres humanos iguais, nos direitos, nos deveres e na dignidade. E chamou a conviver de si como irmãos. Olha, isso aqui é da Fratelli Tutti. Olha que bonito. Deus criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade. E o chamou a conviver entre si como irmãos. É aquilo que eu havia dito no início, né? O bem comum nos leva a cuidar das necessidades do outro. E eu só vou cuidar da necessidade do meu irmão, da minha irmã, enquanto eu reconhecê-lo como irmão e como irmã. Esse é o ponto fundamental. Se não existe o amor fraterno, não existe corresponsabilidade com o outro. Se não existe amor fraterno, não existe preocupação com as necessidades do outro. Somos chamados a cuidar do mundo que nos rodeia. Isso significa sustentar, cuidar de cada um de nós, mas principalmente precisamos construir pontes e não muros. Essa é a grande proposta do bem comum, construir pontes, pontes que nos leva à relação de comunhão e de amizade, à relação de fraternidade, à relação como irmãos com todos aqueles que fazem parte da nossa vivência cotidiana, do nosso mundo, né? Cuidar do bem comum do outro é cuidar do outro como um todo, é cuidar do outro como pessoa humana. A gente sempre fala de felicidade. E a felicidade está exatamente quando nos relacionamos com os outros. Esse é o grande significado de felicidade. Felicidade só é possível em Cristo. E essa felicidade possível em Cristo só é possível quando nos relacionamos com amor com o outro, uma boa relação com o outro, uma relação de doação, de entrega, de suporte. Portanto, a justiça social ela só pode ser cumprida com amor. Só existe justiça social a partir da experiência do amor, ou seja, do amar-vos uns aos outros como Deus próprio nos ama. E o proêmio da Gaudium et Spes é fundamental porque inicia assim: as alegrias e as esperanças, as tristezas e angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres, de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Eu tenho que sentir a alegria, mas eu tenho que sentir a dor também daqueles que fazem parte da minha vida. São os nossos irmãos e irmãs. Eu tenho que sentir a dor deles, como faz a experiência do bom samaritano, que se compadece, que se coloca no lugar do outro para amá-lo, para servi-lo, para cuidar dele. É necessário sentir as dores do outro, é necessário ter o cheiro da pobreza para amar o pobre. É se colocar na situação do outro para cuidar do outro. Nós somos chamados a essa experiência enquanto bem comum, enquanto princípio de uma doutrina que trabalha o homem como um todo, em que ele não é aniquilado, mas que ele deve ser amado, protegido e amparado. Eu tenho desenvolvido um projeto que tem sido fantástico, né? Nós temos muitos
programas governamentais que às vezes são esquecidos e deixados de lado, que a gente pode utilizar para amparar quantas pessoas, né? A gente está desenvolvendo um projeto em parceria com algumas prefeituras. Nós começamos o projeto agora em Machado e Paraguaçu, que é um projeto de jovem aprendiz, e ele tem uma ferramenta interessante, porque ele é específico para jovens em vulnerabilidade social. São os vulneráveis mesmo. A gente trabalha com os vulneráveis. E aí, quando você começa a trabalhar junto com eles, e aí ele escreve uma cartinha, uma expectativa do curso, onde ele diz, com esse programa, eu vou poder ajudar em casa. Então, percebe como que projetos que nós desempenhamos em nosso município, que possibilitem a inclusão, que possibilitem amparar esses nossos irmãos que muitas vezes estão desamparados, que precisam ser acolhidos e amados. Pensar projetos sociais que possibilitem a inclusão, que possibilitem a educação, que possibilitem a saúde, que possibilitem a cultura. Porque nós temos que sentir as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sentir a dor do outro, se colocar no lugar do outro para amá-lo, para orientá-lo, para conduzi-lo a uma experiência como pessoa humana. Portanto, ser pessoa significa assumir responsabilidades. Isso é fundamental. Ser pessoa significa assumir responsabilidades. Ninguém pode estar fora da vida social. Enquanto falamos de o homem enquanto protagonista social, ou seja, o homem, ele se relaciona, ele não é um ser ilhado, é um ser isolado, ele é um ser relacional. Nós somos sempre movidos para o outro, para nos relacionar com o outro. Nós estamos num grupo de amigos, estamos nos relacionando, num grupo de jogo de futebol, estamos nos relacionando. Hoje nós estamos aqui conversando, é uma relação. Você, no meio político, é uma relação. Então, nós dependemos um do outro constantemente. E aí que está o cerne da relação nossa enquanto promoção do bem comum. Cuidar do outro, amar o outro, perceber no outro como ele é importante em nossa vida. Pensar com o conjunto, pensar em todos. Eu não posso pensar no grupo X ou no grupo Y, eu tenho que pensar no todo, eu tenho que pensar em todos, eu tenho que promover a assistência a todos que fazem parte do meu mundo, né? Da sociedade onde eu estou. Portanto, ser social é ser da relação. Nós somos um ser relacional, pois é através dos outros que vivemos e somos responsáveis por eles ao longo de nossa vida. Nós somos responsáveis por aqueles com quem vivemos. Em nosso município, nós somos responsáveis por aqueles que fazem parte da nossa vida cotidiana, do nosso município, são os nossos irmãos. E nós somos responsáveis por eles ao longo de nossa vida, em toda a nossa caminhada. Nós somos chamados a cuidar dos nossos. Portanto, ajudar os outros é servir o bem comum. Assistir cada indivíduo no desenvolvimento de uma vida humana digna. Nós somos chamados a ajudar, a promover, a cuidar daqueles que estão necessitados e precisam ser resgatados, ser transformados, ser acolhidos como pessoas humanas. Segundo o Concílio Vaticano II, bem comum é um conjunto das condições da vida social que permite tanto os grupos como cada um dos seus membros atingir a mais plena e facilmente a própria perfeição. Então, portanto, o bem comum nos leva à santidade. O bem comum nos leva à felicidade. Não como parte teórica de um documento doutrinal, mas como parte prática e vivencial. Nós temos que promover o bem comum em nosso município, em nossa sociedade, em nossos grupos. Nós temos que promover essa experiência de transformação do homem como um todo. Portanto, o fim de cada pessoa individual é realizar o bem. Nós somos feitos para fazer o bem. Nós somos feitos para promover o amor, para amar. O fim de toda a sociedade se concretiza no bem comum. Esse é o fim da sociedade, vai dizer Aristóteles. O fim da sociedade, ou seja, a finalidade, o que é capaz de transformar a sociedade é o bem comum. Portanto,
O bem comum denota tanto o bem de todos os homens, como também o bem do homem todo. É a transformação do homem como um todo. Portanto, as pessoas têm direito ao material, ao intelectual, ao moral, ao institucional. Que não falte isso, que não falte moradia, que não falte alimentação, que não falte transporte, que não falte educação e cultura, que não falte a garantia da moral pública, que não falte trabalho e justa distribuição das riquezas. É isso que nós temos que trabalhar enquanto irmãos e irmãs, promovendo a transformação do homem como um todo. Que não falte a esses o direito da moradia, da alimentação, do transporte, da educação e da cultura. Que não falte trabalho, possamos promover trabalho, a inserção profissional. Eu, dando esse exemplo, né, nós estamos colocando no mercado, no mundo do trabalho, melhor mercado, não, no mundo do trabalho, 60 jovens. 60 jovens que não tinham perspectiva, que não tinha visão. E a partir de uma proposta, de um projeto, hoje nós estamos com 60 jovens em Paraguaçu, sendo resgatados das suas vulnerabilidades, sendo trabalhados em toda a sua história e contexto, inserindo eles profissionalmente no trabalho, né? E aí você percebe a felicidade de eles serem amparados e terem um trabalho, e é fantástico. Nós podemos fazer isso enquanto gestores, enquanto entes públicos, promover projetos que gerem sustentabilidade aos nossos irmãos e irmãs. Portanto, querer o bem comum quer dizer ser capaz de pensar para além das nossas próprias necessidades. Eu não tenho que pensar somente naquilo que me satisfaz, eu tenho que pensar naquilo que satisfaz o meu irmão. Aquilo que promove a vida e o bem e a pessoa do meu irmão como um todo. Charles Montesquieu vai dizer: o que não beneficia a colmeia não beneficia a abelha. Olha que interessante, o que não beneficia a colmeia não beneficia a abelha. Ou seja, eu tenho que pensar naquilo que vai promover o todo. O homem, a todos os homens, a tal ponto do homem ser promovido em toda a sua totalidade. São João Crisóstomo vai dizer: não partilhar os próprios bens com os pobres significa roubá-los, retirar-lhes a vida. Os bens que possuímos não nos pertencem, mas pertencem a todos, pertencem a eles. Somente quando somos capazes de compartilhar é que enriquecemos de verdade. O verdadeiro rico é aquele que compartilha aquilo que tem com o outro. Tudo aquilo que compartilhamos se multiplica. Enquanto cada um tentar acumular para si, nunca haverá justiça. A justiça acontecerá na sua plenitude quando formos capazes de compartilhar o que temos com o outro. Aí está a grande riqueza. É aí que está o sentido da verdade. É compartilhar. É preocupar-se com o outro em toda a sua totalidade. Eu encerro a minha reflexão com 4 palavras importantes extraídas da Evangelii Gaudium, com base em Lucas 10, 29 e 37, que fala da história e do contexto daquela parábola do bom samaritano. Primeiro, o preocupar-se com o outro vai exigir 4 verbos fundamentais. Só é possível estabelecer o bem comum a partir desses 4 verbos. Primeiro, primeirear significa tomar a iniciativa, ir ao encontro, promover projetos e ações que nos levam a procurar os mais afastados, a chegar às encruzilhadas, às periferias de nossa sociedade. Envolver-se é o segundo verbo, é ter o cheiro da ovelha, tocando toda a carne sofredora de Cristo, entrar na vida diária dos outros, envolver-se com os outros, amar, entrar na vida daquele que muitas vezes é excluído e jogado para fora da sociedade. Nós somos chamados a nos envolver com ele, porque ele é nosso irmão e precisa ser amado, ser cuidado, ser amparado. Além de primeirar, de tomar a iniciativa, de envolver, é chamado a acompanhar, a cuidar, a prover projetos e ações que vão estabelecer uma assistência, uma ajuda constante àqueles que mais precisam e mais necessitam. E o mais importante de todos esses 4 verbos é o festejar, é o celebrar cada vitória com os nossos irmãos e irmãs, que nos propomos
a trabalhar com eles, que nos propomos a assumi-los como prioridade em nossa vida. Trabalhar o bem comum é trabalhar o outro. É cuidar do todo, é cuidar de todos, para que possamos promover o homem em toda a sua totalidade. Olha como é importante em nossa caminhada, né? Quando nós paramos para refletir um pouquinho a questão do bem comum, olha como que é importante pararmos e percebermos como o outro é necessário para nós. Como é importante amar o outro. Não perceber o outro simplesmente como um número de censo, mas perceber o outro como um irmão que tem que ser amado, cuidado, onde eu faço a experiência de ir ao encontro dele, de estabelecer com ele uma relação de comunhão e de amizade, acompanhá-lo e celebrar com ele a festa da irmandade, da felicidade, da promoção humana. Então, falar do bem comum significa em falar do outro como essencial. Quando eu falo do essencial, eu falo daquilo que é necessário, que é fundamental para a nossa vida. E o fundamental na nossa vida, sim, os bens são necessários, mas o fundamental para a nossa vida é ver o outro feliz. E para isso eu sou chamado a dar a minha vida por ele. Nós somos chamados a dar a nossa vida pelos nossos irmãos e irmãs. Isso é promover o bem comum. Fico por aqui com a minha reflexão.